Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 13 de julho de 2023, sejam todos bem-vindos. E meus amigos, deu barraco na OTAN. O barraco sobrou até para o Brasil, Lembram que ontem eu falava do último dia da cúpula da OTAN na Lituânia e que Zelensky estava lá para cumprir o papel de lacaio do globalismo, nada mais do que isso? Pois é, uma foto que rodou o mundo fala muito mais do que tudo que eu disse ontem. Porque uma imagem, como dizia o poeta, vale mais do que 1000 palavras. Aí está a imagem. Zelensky isolado. Ele é, sim, de fato, apenas um lacaio do globalismo. Serve aos propósitos de gente muito mais graúda que, no final das contas, quer dividir a Ucrânia, loteá-la, porque a Ucrânia, lembram, já foi considerada o celeiro da Europa. Está lá ainda, continuará sendo o celeiro da Europa, mas para as mãos de quem o celeiro passará é a pergunta. Não ficará para a Ucrânia nem para os ucranianos, muito menos para Zelensky. Depois que ele cumprir o seu papel de ter provocado a Rússia a ponto de ser invadido pela Rússia, ele se segurará por mais um tempo no posto enquanto estiver cumprindo a missão de alimentar a máquina de guerra e causar o caos no próprio país, porque os globalistas têm sempre a solução para o caos que eles mesmos criaram. O que eles querem, no fundo, é que depois de todo o conflito possível e imaginável, lotear a velha Ucrânia para algumas corporações ou conglomerados ocidentais, quem sabe até com sociedade com Putin, vai saber, não é mesmo? O fato é que a ficha de Zelensky caiu. E uma nota muito interessante do Financial Times de ontem deixa claro que Zelensky não quer fazer este papel por muito tempo. Ou, pelo menos, está mostrando uma insatisfação muito grande com o preço que terá de pagar para continuar recebendo ajuda do Ocidente. O Financial Times disse apenas algumas linhas, porque eu não sou assinante, mas as linhas já nos dão muita compreensão do que está acontecendo. Disse o site: o secretário de Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, diz que os apoiadores ocidentais querem gratidão, enquanto Zelensky pressiona por mais. Que tipo de gratidão querem os apoiadores ocidentais? Um pedaço de uma faixa de terreno aqui, outra colar, uma mina, um grande campo de trigo e assim por diante, não é mesmo? Ou então cidades inteiras. É claro que isso é o que agrada esse pessoal que está ajudando a Ucrânia. Pois é. Só que Zelensky quer mais sem dar essa contrapartida. É isso que está implícito no texto. Mas, como a ficha de Zelensky caiu e ele, ao que tudo indica, está irritadíssimo, acabou sobrando para o Brasil. Ele disse literalmente: não somos a Amazônia. O que ele quis dizer com isso? Por que ele citou a Amazônia? Bem, parece, ao que tudo indica, o que Zelensky está falando é o seguinte: olha, vocês já tomaram conta da Amazônia. Cada um desses conglomerados pegou um pedaço. Cada um desses países aqui da Europa e também do leste europeu já tem um pé na Amazônia. Mas isso não acontecerá na Ucrânia. Foi isso? Ao que tudo indica é isso. Zelensky tem conhecimento de que a nossa Amazônia não é tão nossa assim, e parece que ele não quer que isso aconteça na Ucrânia. Então, o que acontecerá a partir de agora? Ele está dependente desse grupo de amigos que estão alimentando a máquina de guerra. Não pode simplesmente abandoná-los,
porque ficará sozinho numa guerra contra a Rússia. E aí, o que fazer? Bem, eu disse ontem que o rapaz está entre a cruz e a espada. Alguém reclamou, dizendo que eu não posso ironizar essa situação. É como se eu estivesse debochando de Zelensky. Não, não é isso. Eu estou apenas fazendo uma leitura que parece sim um deboche, mas não a Zelensky, a todos nós. Na verdade, o que aconteceu com a Ucrânia foi que, sob a falsa bandeira da limpeza moral do país, ou pelo menos da esfera política, lembram do ucranizar, chegou ao poder um garoto fabricado, que não saiu de nenhum reduto político orgânico. Ele foi colocado lá pelos globalistas para continuar provocando a Rússia de Putin, porque era do interesse dos globalistas que a Rússia de Putin invadisse a Ucrânia. Entenderam? Porque depois do caos é muito fácil vender o remédio para o caos. Quem produz o caos depois se apresenta como salvador da pátria, não é mesmo? Essa é uma tática muito antiga. Grandes famílias, famílias dinásticas, se serviram muito desta tática. Só que Zelensky não percebeu que ele era desde sempre um marionete levado ao poder para que a Ucrânia depois entrasse num atoleiro sem fim e precisasse desesperadamente de um salvador. E o salvador se apresentou imediatamente indignado com a invasão, só que agora está cobrando a conta. É agora, antes mesmo do desfecho do último ato. Pobre Ucrânia, rezemos pela Ucrânia e por todos nós. Nós sim é que fomos ironizados. Muito bem, para terminar, eu falei ontem, se vocês estão lembrados, de casas afundando na Flórida, na Califórnia. Eu sempre confundo a Flórida com a Califórnia. É um problema de idade, certamente. Bem, agora, outra matéria também bastante assustadora nesse sentido, publicada por Mike Snyder, mostra um futuro climático para o planeta realmente preocupante. Mas calma, antes que você diga, tudo isso é invenção dos globalistas, calma. Ele está dizendo que sim, as coisas mudaram radicalmente na Terra e mudarão ainda mais, mas não tem nada a ver com os globalistas. É por causa da atividade solar. Vejam o que ele disse. Estamos agora em meados de 2023. E fazendas do meio oeste americano estão sendo devastadas por uma seca aparentemente interminável. Enormes tempestades de areia estão acontecendo agora no extremo norte de Illinois. Os residentes de Vermont acabaram de experimentar a pior inundação em quase 100 anos. E o sudeste do país está sendo assado, literalmente assado, por um calor sem precedentes. Em uma ampla faixa dos Estados Unidos, do Texas à Nevada, uma grande onda de calor que ameaça quebrar recordes de temperatura já está localizado, já está em atividade, melhor dizendo. Temperaturas na casa dos 3 dígitos, ele está se referindo ao Fahrenheit, são esperados nesse fim de semana, da Califórnia ao Texas e à Flórida, com partes de Nevada podendo atingir 116 graus Fahrenheit, o que equivale a 46,6 graus Celsius. E as cidades do Arizona devem atingir impressionantes 118 graus Fahrenheit, ou 47,7 graus Celsius. Temperaturas tão altas são fatais, diz Snyder, e é provável que muitas pessoas sucumbam por causa do calor nos próximos dias. Em Phoenix, existe a possibilidade de que a cidade realmente atinja a marca dos 120 graus ou 48,8 graus Celsius pela 4ª vez na história. Isso quem alertou foi o meteorologista Alex Sosnovsky.
O recorde de todos os tempos em Phoenix é 122 graus Fahrenheit, 50 graus Celsius. Há uma chance de que o recorde seja quebrado já neste verão. E é claro, diz Snyder, que isso está acontecendo no contexto de uma onda de calor global, histórica. Ele diz: o mês passado foi o junho mais quente globalmente falando, desde pelo menos 1850, quando a manutenção de registros começou, de acordo com um novo relatório da Berkeley Earth, uma organização de pesquisa sem fins lucrativos que se concentra na análise de dados climáticos. O relatório descobriu que em junho de 2023 quebrou-se o recorde anterior estabelecido no ano passado por uma grande margem, colocando o planeta no caminho de um dos anos mais quentes já registrados, se não o mais quente da história. Enquanto isso, as temperaturas do oceano também continuam subindo. Boias na costa da Flórida mediram a temperatura da água perto de 97 graus Fahrenheit, ou seja, 36,1 graus Celsius. Imagine, na água do mar. Isso foi registrado na segunda-feira, numa boia rasa e propensa ao calor entre a ponta sul da Flórida e Keys. Os recifes de corais mais extensivos e ecologicamente vitais para o planeta estão localizados a leste e ao sul da Flórida Keys, mas as medições das boias indicam o quão extremo o calor na Flórida tem sido incomum no início do verão. As temperaturas oceânicas na Flórida ficam geralmente mais quentes à medida que o verão avança e não atingem seu pico até o final de agosto ou setembro, o que significa, segundo Snyder, que as temperaturas oceânicas podem subir ainda mais até o fim do verão. Se as temperaturas do oceano permanecerem tão altas, isso intensificará significativamente as grandes tempestades que ocorrem no final do ano. Já podemos prever tempestades apocalípticas para o final do ano, já que as condições para isso estão sendo geradas agora. Talvez isso explique por que a seguradora Farmers Insurance decidiu de repente retirar-se completamente do estado da Flórida. A Farmers deixará de oferecer suas apólices na Flórida, incluindo apólices residenciais, automotivas e de anteparo, ou guarda-chuva, por assim dizer, em uma mudança que forçará milhares de pessoas a mudarem de seguradora. A empresa disse em um comunicado que sua decisão de sair da Flórida foi uma decisão de negócios necessária para gerenciar sua exposição ao risco no estado mais propenso a furacões. A Farmers, no momento, atende 100 mil clientes só na Flórida, mas disse que não haverá impacto para os clientes que usam suas subsidiárias. Bem, é claro que a pergunta que fica é, mas afinal o que está acontecendo? É antena HAARP, como o pessoal está dizendo? São os puns das vacas? Ou então o combustível queimado pelo seu carro? Não, responde Mike Snyder, isso é causado por atividades solares. Ele diz, sempre houve muita atividade solar, e sempre que as atividades solares aumentam, registra-se na Terra aumento de temperatura, ou tendências ao aumento de temperatura. Então agora, como as duas coisas coincidem, Mike Snyder observa que as atividades das manchas solares atingiram já níveis muito alarmantes este ano. Aí ele cita aqui um perfil especializado em manchas solares ou nas atividades solares, que diz que o número de manchas solares subiu para mais de 200 nos últimos tempos, o que aconteceu muito pouco na história, mas mais recentemente tem acontecido, então, inúmeras atividades produzindo manchas solares. Ele mostra aqui que, no momento, existem 200 manchas
solares aparecendo, como vocês estão vendo algumas delas nessa foto. Chamo isso de dores de parto. Bem, esse termo aqui, dores de parto, é bastante apropriado, já que Mike Snyder descreve uma série de acontecimentos que, no conjunto, são, sim, evidentemente, apocalípticos. Imaginem a água dos oceanos fervendo, a terra sofrendo calamidades, tufões, terremotos, enchentes e secas. Tudo isso levará, evidentemente, a muita destruição e falta de alimentos, sem falar na violência que decorrerá de tudo isso. Mais ainda, o que Mike Snyder não abordou aqui, a decadência moral ou a desestruturação moral da sociedade e por aí afora. Temos sim um quadro de dores do parto, como disse Jesus. E tudo isso, no fim das contas, nos chama com muita urgência à conversão. Precisamos estar bem espiritualmente, porque grandes acontecimentos estão por vir. E não é preciso ser profeta para entender isso. Os acontecimentos estão falando por eles mesmos. No conjunto, como disse, tudo isso é sim muito apocalíptico. Estejamos preparados espiritualmente, de bem com o Senhor, como diziam os antigos. Até amanhã, se Deus quiser.